Fala, povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a série O Inocente, a série que é uma adaptação de um livro do Harlan Coben, essa produção espanhola aí da Netflix. Essa é se eu não me engano, a quinta ou quarta adaptação de um livro do Harlan Coben que a Netflix tá trazendo. Eles fizeram um contrato longo aí de 13 adaptações. Já tiveram 2 adaptações no Reino Unido, teve uma adaptação em um outro país aí que eu não sei qual foi, e agora essa adaptação na Espanha. São 4, exatamente. Bom, O Inocente conta a história de Mateu Vidal, o homem que é preso após cometer um assassinato de forma acidental. E a partir do momento em que o Mateu é preso e que a história da prisão dele é contada, você vai percebendo que existem novas camadas naquela história, que na verdade não é só um assassinato e tem muitas outras coisas por trás. A série da Netflix ela tem um roteiro muito bom, muito bem elaborado, eu gostei, talvez esse seja o ponto mais positivo da série, o roteiro que ela traz, porque em cada um dos episódios da minissérie, são 8 episódios no total, a gente tem a visão de um personagem diferente e todos os personagens que estão ali são importantes para a trama, porque ao longo do tempo você vai vendo que a trama ela é muito maior do que aquela do Mateu inicialmente você estava se colocando para assistir. Ao longo do tempo você vai percebendo que as coisas vão aumentando e que as histórias vão ganhando uma proporção muito maior. O principal fio condutor da história é a Lorena, a detetive. Ela, junto com a gente, ela vai descobrindo o caso aos poucos. Então, a Lorena é como se fosse o nosso ponto de vista. E eu achei muito interessante a série trazer o nosso ponto de vista para uma detetive, porque, diferentemente das outras séries ou de outras produções, a gente não está no ponto de vista do protagonista. O protagonista ali sabe de tudo que aconteceu, ou pelo menos desconfia de tudo que aconteceu, diferentemente da detetive, que está ali investigando. Junto com a Lorena, a gente vai desvendando quais são essas camadas e o que acontece em cada uma das histórias que são apresentadas pra gente. Então, eu achei muito interessante a série ter trazido a Lorena como o nosso ponto de vista. Esse, pra mim, é um ponto positivo da série e é um ponto que vale a pena você assistir só por essa questão, porque ela traz uma maneira diferente de contar a história. Você não acompanha a história pelo protagonista. O protagonista, em alguns momentos, acaba ganhando um ar de coadjuvante em algumas questões, justamente porque você está acompanhando a história através da Lorena. Então é muito legal e é muito interessante você ver, principalmente nos 3 primeiros episódios, porque o primeiro episódio ele conta a história do Mateu, conta tudo o que aconteceu, do assassinato, da prisão, até ele conhecer a Olivia, que é a mulher dele. E o segundo episódio ele começa do nada te contando a história de uma personagem que você não sabe quem é e depois você vai descobrir que essa personagem é a Lorena. Então, em muitos momentos eu acho que a Lorena ganha até um protagonismo em relação ao Mateu. É claro que a série é sobre ele, é claro que a série é sobre o Mateu Vidal, mas é muito interessante a forma como a Lorena também divide em alguns momentos o protagonismo. Então isso eu achei um ponto forte, porque se tem algum personagem que você se apegue nessa série, talvez esse seja a Lorena. Talvez essa seja a Lorena. Porque pra mim, um dos pontos fracos da série é que a gente não consegue se apegar aos personagens. Porque são 8 episódios e nos 8 episódios você tem o ponto de vista de mais de 8 personagens diferentes. Então, isso acaba trazendo uma certa confusão. Isso acaba fazendo com que você não se apegue muito às histórias. Você se apega ao enredo como um todo. Porque o seu objetivo ali é descobrir qual é o plot twist final. Qual é o twist final. O que vai fazer com que a sua cabeça exploda, porque a série está o tempo inteiro construindo alguma coisa para você descobrir ali o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, ela não desenvolve os personagens, ela simplesmente vai jogando o que está acontecendo e você vai descobrindo aos poucos o que está rolando. Então acaba faltando um pouco de identificação. Talvez a personagem que mais tem identificação é a Lorena, porque eu achei muito interessante isso, porque justamente é a personagem que vai te conduzir na história, é a personagem que vai fazer com que você vá descobrindo os novos fatos. Então eu curti muito isso, mas eu não curti muito essa falta de identificação com os personagens, porque você não se apega muito. Tudo o que acontecer ali, você não vai se importar muito com o que acontece ali. Você vai ficar surpreso, claro que você vai ficar chocado, mas as coisas não vão te chatear se um personagem morrer ou se o outro sumir da série. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu gosto quando eu tenho apego aos personagens de uma série. Outro ponto negativo na minha visão é que a série é um eterno tira coberta, mas ao momento que você tira a coberta, você tem uma coberta nova e você vai tirando, e o tempo inteiro você tem uma nova camada na história, então dificilmente você vai chegar na camada final, e você só chega na camada final praticamente no último instante ou nos últimos instantes da história. Isso, em alguns momentos, pode ser um pouco confuso por parte das pessoas que estão assistindo, porque
chega um momento em que você tem um plot twist, daqui a 5 minutos você tem um outro plot twist, daqui a 5 minutos você tem um terceiro plot twist. Então isso pode acabar confundindo um pouco as pessoas que estão assistindo, o que é um pouco ruim, porque a série ela vem numa toada muito boa, principalmente até ali o 5º episódio, ela vem numa toada muito boa, ela vem trazendo informações muito relevantes para você ir montando o caso. Ela tem um plot twist, na minha opinião, muito surpreendente, eu não esperava aquilo, realmente eu não esperava, achei isso muito legal, achei isso muito interessante, mas existem outros pequenos plot twists que talvez sejam desnecessários, e isso acaba confundindo você para entender qual é o principal, o que acontece ali realmente, né? Qual é a real reviravolta que a série quer me mostrar, quem é o verdadeiro culpado, quem não é o inocente ou quem é o inocente ali. Então isso acaba fazendo você ficar um pouco perdido em alguns momentos. Eu acho que a série caminha muito bem até o 5º episódio, do 5º até o 8º, ela desanda um pouco e isso me incomoda. Outro ponto positivo está na interpretação de Mário Casas, que é o Matheus Vidal. Para mim, ele é a grande revelação assim da série, ele já é um ator consolidado, ele inclusive já fez o filme Um Contratempo. Ele realmente é um muito bom ator, é um ator excelente. Os outros personagens, os outros atores não entregam tanto quanto ele, então ele acaba se destoando um pouco. Talvez a Lorena seja ali a personagem que chega um pouco mais perto, mas eu acho que isso ajuda porque a gente tem uma identificação maior com a Lorena. Então isso ajuda a gente a ter uma ligação um pouco maior com ela. Um resumo de O Inocente. É uma série que peca no exagero de plot twist, muitas reviravoltas para uma série curta, uma série de 8 episódios. Ela não consegue fazer com que você se identifique com os personagens. No entanto, ela traz uma forma muito legal de contar a história, que é trazendo a perspectiva de cada personagem em um episódio diferente. E isso faz com que a trama fique mais dinâmica. Isso faz com que a trama não fique chata, o que é legal da parte da série. Portanto, nota 3 de 5. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aqui o comentário o que vocês acharam sobre a série, o que vocês acharam sobre o meu vídeo. Deixa aqui o like, por favor, que é muito importante. Compartilhe o vídeo e tamo junto. Um beijo e até a próxima. Tchau, povo!